Oi, gente. Então, hoje a gente vai aqui pintar essa menininha aqui, ó, que o risco dela tá na apostila, tá? Quem tá adquirindo aí a apostila tem esse risco, então eu vou ensinar hoje como é que faz. E depois eu faço um vídeo separado do crochê, da parte da blusinha, tá? Ó, aqui tá a blusinha dela pra vocês verem. E aqui tá a bonequinha. Então a gente vai iniciar hoje, porque eu preciso passar, para quem tem a apostila, o método de pintura. Então nós vamos começar fazendo um fundo com verde glacial, tá? Diluído. Não precisa ser muita coisa, é só um sombreado em volta dela. Com verde glacial. Aí você vai subindo e vai limpando o pincel no próprio tecido. Eu tô segurando a câmera com a outra mão, então tá meio difícil pra mim. É pouca coisa, tá, gente? Não é aquele fundo todo preenchido, como a gente faz com cisne, com peixe. Então, aí nós vamos, ó, já fizemos aqui um fundinho leve, com verde glacial bem diluído. E agora nós vamos preencher o rostinho dela com amarelo pele, tá? E aí você respeita o contorno da sobrancelha, se quiser, pode passar por cima, não tem problema, mas deixem um espaço sem passar o pele nos olhos, na boca, aonde tem os cabelos. Preenchendo bem a trama do tecido, né, para não ficar falha. Aí a gente vai fazendo aqui. Deixa o espaço da boca também, né? Agora a gente vem na região aqui do pescoço e dos ombros. Esse desenho tá no tamanho natural que eu enviei na apostila.
transferir o risco com auxílio de um carbono para tecido. Vocês podem ver, usei o vermelho porque ele é mais fácil para a gente enxergar, principalmente à noite, e ele não borra. Não tem esse problema aí. Agora a gente vem para outra parte. Pronto. Então vocês podem observar, deixa eu colocar o celular aqui em outra posição, que eu preenchi todo o rosto dela, né? O rosto, tá fazendo meio minha sombra aqui. O rosto, os ombros, o pescoço, com amarelo pele. Agora que eu fiz isso com amarelo pele, eu vou fazer o contorno com caramelo. Pronto. Agora eu vou pegar o caramelo, bem pouquinho, gente, ó. Do outro lado não tem, não precisa lavar o pincel. E com o lado pra fora, onde tá a tinta, eu vou contornar. E vou vir aqui, ó, sombreando. Vou sombreando, ó, vou espalhando a tinta e vou puxando, ó, esfumaçando pra não ficar essa faixa, tá? Ó, fica bem natural, tá vendo? Esfumaço, ele vai dar um degradê de cores, tá? Deixa eu mostrar de cima pra vocês. Então, com a tinta só de um lado do pincel, ó, só de um lado, eu venho fazendo esse trabalho aqui. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês é que essa parte aqui, ó, tá vendo? Da cabeça aqui dela, eu não vou passar esse tom aqui, eu não venho continuando contornando com caramelo. Eu vou mudar, vou dar o sombreamento nessa parte de baixo do pescoço, que é pra destacar a cabeça por cima, né, do pescoço, senão não vai ficar legal. Então aqui eu mudo, ao invés de eu continuar esse risco sombreando pra cima, eu venho bronzear, vamos dizer assim, a parte de baixo, ó. Tá vendo? Menos aqui onde eu já fiz esse risco. E aqui eu vou puxando pra baixo, ó. Tá? Ó, já deu uma divisão aqui da cabeça pro pescoço, certo? Essa parte aqui também, eu vou fazer uma iluminação nela, porque essa parte do rosto dela tá pra lá. Tá pegando a luz, o sombreamento tá pra cá, então aqui eu também não vou passar. Eu vou passar aqui, onde tá o cabelo. E aí eu esfumaço. Certo? Aí eu vou sombrear aqui a parte do ombro. Em volta aqui eu tenho que fazer esse sombreamento porque é o cabelo. E aqui que é a parte da blusa. Tá? A mesma coisa, o mesmo procedimento eu vou fazer do lado de cá. Eu sombreio essa parte, sombreio a parte da blusa, puxo, e a do cabelo. E vou esfumaçando. Faço aquele risquinho ó, que tem aqui, ó, que é tipo do pescoço. Esfumaço também pra baixo. Então, a gente já deu essa primeira aqui. Agora, aqui embaixo dos lábios, eu também faço um sombreamento leve e dos olhos. E aqui da boquinha dela.
que é pra dar a profundidade que eu preciso, tá? Se eu quiser fazer ela com o queixinho viradinho, eu também faço uma profundidade aqui. Agora, nós vamos vir fazendo a iluminação, tá? Com o branco. Bom, agora a gente vai fazer a parte da iluminação. Eu peguei um pincel mais fino, tá? Tá vermelho assim, mas ele tá lavadinho. E com a tinta branca só de um lado, gente, ó, eu vou fazer a iluminação. Então, a gente vai começar nessa parte aqui. Vocês lembram que a gente fez o sombreamento do lado posterior, né? Então, do lado superior da cabeça dela, a gente vai puxar com branco, ó. E a gente vai esfumaçar, que é pra tirar essa divisão. Viram que já deu aqui uma diferença? Agora sim, eu tô vendo cabeça e pescoço, né? Já deu essa marcação aí que eu precisava. E a mesma coisa eu vou vir fazendo aqui, ó. Carreguei o pincel com a tinta e eu venho esfumaçando. Aqui eu faço a viradinha do queixo dela. Esfumaço também. Agora a gente vai fazer o brilhinho da bochecha. Então, primeiro eu vou dar uma pincelada, ó, desse lado, aqui desse, com branco. Pincelei, faço um movimento circular. Dou um brilhinho aqui na testa. Com a sujeirinha que ficou do pincel. Não precisa carregar o pincel novamente. Dou um brilho aqui, ó, em cima desses risquinhos, aqui no ombro. Uma coisa bem, gente, suave. Não quero que fique marcas. É pra dar justamente a divisão dos ossinhos, dar volume, profundidade. E agora, como eu passei isso aqui na bochechinha, o que eu venho fazer? Eu venho com uma outra cor, tipo, você pode usar um vermelho, um rosa chá, pra gente fazer o tom da bochechinha. Então, eu vou usar o tom de vermelho, bem pouquinho, gente, bem pouquinho, ó, de um lado, pra fazer a bochechinha dela. Então, eu pincelo primeiro no centro, venho aqui e trabalho em movimento circular por cima do branco. Aqui eu acompanho o contorno do rosto e venho circular. Pra ela não ficar assim, vocês estão vendo? Tá duas rodelas aqui vermelhas, né? Parecendo carinha de palhaço. Então, o que eu venho fazendo? Agora que eu fiz isso, eu venho de novo com amarelo pele e trago assim, ó, de fora pra dentro. Porque eu preciso matizar esse tom, pra não ficar justamente essa marca. Ó. A mesma coisa, vocês podem observar como que ficou. Eu faço aqui. De novo com amarelo pele, tá? Que é pra suavizar. Aqui eu suavizo também no queixinho dela. E ficou assim. Tá? Olhem.
Agora, o que nós vamos fazer? Vamos para a parte do cabelo, porque nós sempre temos que começar a pintura com o que vem por detrás. Eu não posso começar pelo chapéu. Então, o que está aqui atrás? Eu comecei o que estava no fundo, a pele, né? O rosto. Agora, a próxima etapa, os cabelos, depois o chapéu. Por último, a gente faz os olhos e a boca, que é para não ter problema de borrar, tá? Então, agora a gente vai pro cabelo. Bom, o cabelo eu vou usar o preto. Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, mas eu vou fazer com a cor preta. Então, eu venho aqui, preencho tudo. Esse pincel aqui não tá legal, vamos pegar outro. Preencho tudo com preto, porque eu já sei mais ou menos o desenho do cabelo. Esses risquinhos de dentro não é tão importante, é só para você ter uma noção. Então, você pode preencher tudo e depois fazer os fios com o branco. Espalhem bem a tinta, porque o preto, se não preencher bem, ele aparece. Sempre trabalhando com a tinta para fora do pincel, para vocês fazerem um contorno legal. Agora eu vou pegar um pincel mais fino para poder fazer esse acabamento bem feitinho. Assim, ó. Tá? Agora vamos fazer o outro lado. Essa parte aqui. Como o meu tecido é de trama fechada, vocês podem observar que eu carrego bem a tinta. Porque ele vai chupando e aí depois vai ficar falhas, né? Se você não fizer isso. Pronto. Fiz o cabelinho dela. Agora eu vou vir com o branco, não precisa lavar o pincel. Olha, gente, só um pouquinho de branco de um lado do pincel e eu venho trabalhando os riscos do fio. Primeiro eu faço tudo isso. Depois eu suavizo. Porque se você não suavizar, não vai aparecer brilho, vai aparecer um cabelo grisalho.
Ó, tá vendo? Tá um branco bem forte. Então, agora o que que eu venho? Eu venho esfumaçando. Porque eu só quero o brilho. Tá? Então, a gente esfumaça. Na verdade, ele vai ficar um tom de cinza. E a mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Mesmo procedimento. Eu venho aqui. Se vocês por acaso errarem, uma dica que eu dou, exagerar no branco, não se preocupe, esfumaça e depois vem com um pouco de preto, que aí você vai dar o tom acinzentado. Não tem problema. Tá? Olha só, a gente já deu forma e volume. Agora nós vamos fazer o chapéu. Percebam que tem essas flores. Então eu não posso pintar as flores antes de pintar o chapéu. Eu tenho que começar porque tá atrás, que é o chapéu. Tá ok? Então a gente vai pintar aqui da mesma cor da blusinha, que é o vermelho. Bom, gente, para adiantar, eu preenchi o chapéu com vermelho vivo, tá? Mas vocês podem usar também um vermelho tomate. E aí, a gente preenche tudo, respeitando o espaço das flores, ó, da faixa. E agora, nós vamos sombrear. Eu vou usar o púrpura para sombrear a parte de cima, ó. Que é para dar o acabamento. Então, eu venho, espalho púrpura e esfumaço, trago para baixo. Que é para dar o acabamento. Já aqui, aonde tá as flores, o fundo tem que ser mais escuro. Então, eu vou sombrear com um vinho. Eu contorno mais ou menos e puxo para cima. Porque como tá aqui as flores, então o sombreamento tem que ser mais escuro. Ali em cima o sombreamento é mais claro porque é a parte que pega a luz. Então tem mais luminosidade, né? Esfumaça. Descarrega mais próximo, ó. Vai descarregando o pincel. E depois você vem puxando pra cima, você vem esfumaçando. Que é pra assumir essa faixa aí. Ó, já deu um sombreamento legal. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu também vou fazer um sombreamento mais forte nessa parte aqui. Você tem que ir acompanhando o sentido do risco, para ficar bem legal. Mas eu não posso trazer muito para baixo, tá? Porque aqui a gente vai dar luminosidade com branco. E o restante do chapéu eu vou sombrear com púrpura. Ó, sombreei com púrpura e venho espalhando a tinta. Sem aproximar dessa borda, porque ali nós vamos fazer a iluminação com branco. Fiz isso, puxei com púrpura. Você vai dar 3 tons, na verdade, né? Vai ficar. Fiz isso aqui, agora eu vou vir com branco, não precisa limpar o pincel. E eu vou fazer a parte da iluminação. Então,
eu fiz o contorno com branco, esfumacei um pouquinho, ó, vocês podem perceber que aqui, ó, dá pra ver uma faixa mais grossa do branco e aqui esfumaçado, já fez um outro tom. Aqui, você faz tipo uma vírgula com branco, ó, esfumaça. E a mesma coisa vocês vão fazer aqui, um risco e fumaça. Que é só pra dar um brilho, né, gente? Olha só o efeito, que legal. Tá? Agora nós vamos vir pintando as flores. Vocês podem estar usando aquele acripuff, que depois que a gente passa no ferro, ele estufa, sabe? Aquele emborrachadinho para fazer as flores, né? Ou você pode pintar normal, tá ok? Eu vou adiantar aqui e volto mostrando uma para vocês. Bom, é legal a gente fazer junto, né? Eu peguei um pincel menor e eu vou pintar as flores. Vou preencher elas aqui, no caso, eu escolhi fazer de amarelo, que eu acho que destaca bem no vermelho. Então, eu vou preencher do miolo para as pontas, não totalmente, porque depois eu vou usar o branco. Então, do miolinho para as pontas, amarelo, ouro eu tô usando, e puxo para as pontas. Vendo o que é folha e o que é flor, tá? Nesse caso aqui, só são mais 2 flores. O restante é folha. Então, eu fiz isso, e aí eu já tenho que vir com a folha, tá? Pra folha, eu vou usar o verde folha e o verde musgo. Ou você pode usar também o verde pinheiro. Eu vou usar o verde pinheiro. Então, pra folha, aqui perto da flor, eu faço mais escuro, puxo pra cima. Depois eu venho com verde folha, de cima pra baixo. Não precisa de muito detalhe, é só isso mesmo. Aí a gente vem aqui escuro e depois vem com claro. E a gente vai fazendo as folhas. Escuro e claro. E vai matizando, unindo as cores. Aqui é a mesma coisa. Escuro e claro. É muito fácil, simples de fazer e muito bonito, gente. Olhem só o efeito. Escuro, claro. Tá? Aqui a mesma coisa. Você começa com escuro, porque aqui a outra folha tá na frente, então ela é clara. E aqui você vem com o verde mais claro, trazendo pra cima do outro. Ó. Aqui também. Perto daqui é o escuro.
E aí vocês vêm com o verde mais claro. Vocês podem estar usando o verde pistache com verde oliva, ou o verde pinheiro, o musgo com verde folha. Existem várias combinações aí. Aqui nesse meio eu posso estar preenchendo, ó. E desenhar uma nova folha. Preencho espaço vazio, desenho uma folha que é muito simples fazer. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Esse fundo aqui da faixa é vermelho, né? Então, nós vamos pintar ele agora. Eu não sei se eu faço vermelho. É melhor fazer um vermelho pra destacar, porque é a cor do chapéu, né? Então, o que a gente faz? A gente vai usar um vermelho mais claro e depois a gente ilumina. As pétalas da flor eu ainda não pintei, vai ser por último. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês só o que eu tô preenchendo. Aí a gente vem finalizando. Pincel pequeno, porque tem muito espaço pequeno. Aí você vem aqui trabalhando, ó. Preenchendo tudo. E marco aqui com branco, ó. Pra fazer a divisa da faixinha dela, ó. Tá vendo? Como aqui eu fiz o sombreamento, gente, ó. Nessa parte, aqui eu venho com a faixinha. Já demarquei a faixa, vocês viram? Então, agora eu venho com branco, só de um lado do pincel, ó. E eu vou dar pinceladas aqui, ó, dando formato a flor. Por cima do amarelo. Ó. Não é pra vocês pincelarem e ficar alisando. É uma pincelada e pronto, já era. Ó. Na ponta do pincel, encosta e puxa. Descarrega a tinta todinha lá e traz. Tá? É só isso. Aí nós vamos fazer o miolinho com sépia. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e fazer o miolinho. Tudo bem simples, sem segredo, que é pra todo mundo fazer, tá? Agora a gente vai fazer os olhos. Que muita gente erra na hora de fazer os olhos, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a parte branca. Eu vou fazer bem de perto para vocês aprenderem. Eu vou preencher de branco, gente, essa parte aqui, esses cantinhos aqui dos olhos, tá vendo? Preencho com branco.
E a mesma coisa eu faço do outro lado. Como ela tá meio de lado, um olho fica um pouco maior que o outro. Quando você tira uma foto, dependendo do ângulo que você tá, não fica diferente? Se você tirar aqui meio de lado, é a mesma coisa aqui. Preenchi de branco. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com a cor ocre, tá? Com a cor ocre. E eu vou preencher essa bolinha de dentro aqui. Com ocre. Faço nos dois. Depois que eu fiz isso, ó, com a cor ocre, eu vou vir com a cor sépia, bem pouquinho, gente, ó, de um lado do pincel, e eu vou contornar e trazer pra dentro, ó, e puxar pra cima do ocre. De um lado, tipo uma meia-lua. Contornei e puxo pra cima do ocre. Tá? A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Não posso fazer pra cá porque ela tá vendo, de lá pra cá. Daqui pra lá, aliás. E trago pra cima do ocre. Tá ok? Agora, eu vou pegar o pincel filete, que é esse aqui, gente, ó, filetinho. Guardem sempre o pincel filete de vocês bem tampado. Com o pincel filete e a cor preta, eu vou molhar, gente, olha, só a pontinha do pincel. E eu vou contornar. A tinta para trabalhar com filete tem que ser bem diluída. Contornei um. Contornei aqui o outro. Essa daqui tem bem pouquinho branco no cantinho do olho por causa da posição dela. Faço aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar um pouco de excesso. Vou fazer os cílios, que eu venho puxando assim, ó. A mesma coisa eu faço aqui. Faço a sobrancelha. A outra. Se você quiser uma sobrancelha mais grossa, você faz também. Vai do gosto de cada um. Dou uma caprichadinha aqui nos fios.
Ó, pra ficar uma coisa bem mais perfeita. Aqui em cima também. Ó, pra ficar uma coisa bem natural. Se você quiser, pode puxar um fiozinho aqui, ó. Pode ir puxando fiozinhos assim, ó. Que não fica feio, fica bem legal. Agora que a gente fez isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir com uma bolinha branca. E outra ali. Ó. Que é pra dar o brilho dos olhos. Tá vendo? Se quiser mais um tchan, você pode reforçar aqui, ó. Pra aumentar um pouco, tá? Olha, fica um efeito bem legal, uns olhos castanhos, né? Agora, nós vamos fazer o nariz. Nós vamos vir com o pincel filete e a cor cerâmica, só na pontinha, ó. E nós vamos fazer o narizinho. No caso aqui, eu mais ou menos sei, eu não deixei o risco, mas vocês podem deixar o risco, tá? Puxem pra cima. Com a sujeirinha e vá. Aí, o que acontece? Agora que a gente fez isso, nós vamos trabalhar esse narizinho. Eu vou vir com um pouquinho de branco. Eu vou fazer a iluminação aqui. E puxo pra cima. Aqui e puxo. Isso porque eu quero fazer o nariz real. Agora, eu vou vir com amarelo pele. E vou passar por cima de onde que eu deixei, que é pra suavizar, ó. Pra suavizar essa marca. Ó, fica uma demarcação, mas não fica aquele nariz de desenho, né? Aqui eu venho de novo com branco. Reforço aqui, ó. Puxo pra cima. Ai, deixei cair um preto ali, mas não tem nada.
É bom que aconteça essas coisas que vocês veem os improvisos e o que a gente pode fazer. Passei um pouquinho de pele ali onde eu deixei cair o preto. Vou deixar dar uma secadinha para depois consertar. Normal. Se acontecer isso com vocês, não se desesperem. A viradinha do nariz. O problema é que eu sou muito perfeccionista. E aí, enquanto a coisa não sai do jeito que eu quero, e trabalho artesanal, gente, é isso. Pronto. Como aqui ficou uma mancha mais clara, porque eu tive que forçar um pouco ali, eu vou agora dar uma pinceladinha com um caramelo bem sujeirinha para poder consertar isso aqui. Tá ficando essa mancha aí, porque tá tudo molhado. Eu tô refazendo, mas ele não tá assim, não. Eu tô tendo que refazer, porque eu deixei cair a tinta preta. E eu gosto até, não fico desesperada, porque eu sei solucionar. E eu gosto quando acontecem essas coisas, para vocês verem como que a gente pode resolver, porque vocês também podem aí estar pintando e acontecer imprevisto, achar, perdi meu trabalho. Não, perdeu nada. Só saber fazer. Pronto. Resolvi. Vocês podem perceber, é por causa da minha luz aqui, tá parecendo que ela tá com o nariz enorme, mas não tá. Mas vocês podem perceber que tem um nariz aí com volume. Não tá aquela pintura batida. É isso que eu quero ensinar pra vocês. É um efeito real, tá? Vocês podem observar, ó. Parece que tá colocado. Ele tem um sombreamento aqui, ó. O nariz, ele destaca. Depois, quando a tinta seca, ela suaviza mais a cor, tá? E agora a gente vai pintar a boquinha. Como ela tá com uma blusinha vermelha, e o chapéu, eu vou realçar o batom. Então, eu vou usar o quê? A cor púrpura. A gente vai preencher a boquinha dela com púrpura. E aí nós vamos vir com o pincel filete e a cor cerâmica, e a gente vai dar profundidade aqui no meio, ó, fazendo a divisão. Tá? Então, a gente vai fazer essa profundidade aqui com a cor mais escura. Pode ser o jacarandá também. Nós vamos passar na parte de baixo do lábio, só na pontinha assim, ó. E aí, com a sujeirinha do pincel, você estica. Que é pra dar profundidade. E aqui no meinho da boca, ó, que a gente tem essa covinha aqui. Então, aqui nesse meinho, eu
vou dar uma escurecida. Deixa eu arrumar a boquinha dela aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Com a cor branco, eu vou iluminar. Faço assim, uma pinceladinha e aqui. Eu venho com outro pincel. Suavizando o branco que eu havia colocado. E agora eu dou um pequeno brilho. Aqui assim. Como se fosse um brilho, gente, de gloss. Ó, a boquinha como que fica. Muito, 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 muito perfeito, tá? Eu posso puxar aqui, se eu quiser fazer uns cantinhos. Com cerâmica, tá? Gente, tive um probleminha aí com a câmera, parou, mas eu já tava terminando mesmo, era com a boca, pra vocês verem como que ficou, ó. Os olhos, gente, aqui essa parte esqueci de falar pra vocês. Quando vocês puxarem o sépia, que vem, antes de vocês fazerem um branco, vocês fazem uma bolinha preta, tá vendo? E por cima você faz um pinguinho de branco, ó, que é pra dar a luminosidade, tá vendo, ó? Vou bem aproximar pra vocês verem, ó. Primeiro vocês passam o ocre, depois puxa com sépia e depois faz uma bolinha preta e por cima uma bolinha branca. Olha só como que fica, tá? Para fazer o brilho. Tá ok, gente? Depois eu finalizei o narizinho, ó. Aqui eu finalizei, eu fiz 3 lacinhos com fita de cetim. Que ela tá com aquela blusa, tomara que caia. Esse é o pano pronto, ó, o tamanho dele. Tá ok? Esse risco, gente, depois aqui vocês podem colocar um pouco de glitter, passar pra decorar, fica muito bonito, fazer brinquinho, aí é a opção de vocês. Quem ainda quiser pode fazer aqui atrás. Eu só fiz um fundinho com verde glacial, mas quem quiser pode fazer flores, algum arranjo aqui. Esse é o risco número 22 da nossa apostila, tá? Que graças a Deus tá vendendo bem mesmo. Tá o tamanho original, então é só tirar o risco, transferir para o pano e acompanhar o vídeo, certo, gente? É o risco número 22 da apostila. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelos compartilhamentos, pelas inscrições. Isso incentiva muito o nosso trabalho. Qualquer dúvida é só fazer pergunta, eu vou estar respondendo. E o próximo trabalho, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser o crochê, essa blusa aqui, porque não dá pra fazer tudo num vídeo só, tá? Então, esse final de semana eu vou estar ensinando o crochê da blusinha, tá ok, gente? E finalizando esse trabalho, próximo que estão me pedindo aí, vai ser o coração pro Dia das Mães, né? Que também tá na apostila, tá ok? Gente, muito obrigada, fiquem com Deus. Dê um gostei aí, dê essa força aí pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da nossa menininha muito linda, tá ok? Beijos, beijos, beijos e até a próxima.